Sejam bem-vindos. Um dos assuntos muito importantes em gestão diz respeito ao treinamento e desenvolvimento dos colaboradores de uma empresa. Isso porque pesquisadores descobriram que os adultos aprendem muito diferente das crianças. Os adultos precisam estar envolvidos na tarefa e aprendem muito mais através de dinâmicas do que quando simplesmente ouvem sobre um assunto. Então, para conhecer mais sobre esse tema, trouxemos hoje a professora e psicóloga Miriam Nauk, que vai esclarecer um pouquinho mais sobre o assunto de treinamento de adultos. Olá, professora, seja muito bem-vinda. Olá, Vivian. É um prazer estar aqui e falar sobre este tema tão importante na gestão de pessoas. Gostaria de começar perguntando por que ensinar um adulto é tão diferente de ensinar uma criança? O aprendizado de adultos leva em consideração a necessidade do aprendizado. Ou seja, o adulto ele precisa saber por que está aprendendo determinado assunto, onde, como ele vai utilizar aquele aprendizado. A pessoa adulta, ela só aprende se ela sentir necessidade para isso. Outra diferença se dá no papel do professor, porque com os adultos ele será um facilitador, ele vai mediar a aprendizagem. É diferente de quando criança, que o professor é aquele que domina todo o conteúdo, que é visto como dono da verdade, tá? A criança também, ela aprende em geral através de um ambiente formal, onde há limites, né? E o adulto, ele vai aprender já num ambiente informal, onde há flexibilidade. Outra diferença é que a criança, ela tende a aprender por meio do lúdico, da brincadeira, de imagens, da cópia, da reprodução propriamente dita. Já o adulto, ele vai aprender por meio de conexões, relações, associações que ele pode fazer com a realidade, né? Então a criança muitas vezes não passou por experiências anteriores na vida para que se possa fazer essas correlações. E já quando falamos de adultos, a maioria deles já passou ao longo de sua vida por experiências anteriores que vai permitir que sejam feitas conexões desse novo aprendizado com as experiências já vividas, ou seja, com exemplos concretos do dia a dia. E é isso que vai tornar o aprendizado deles necessário e enriquecedor. Então, professora, qual é a maneira correta de se dar treinamento a um adulto? Veja bem, Vivian. Primeiramente, eu tenho que saber quem é esse adulto, né? Qual será o meu público? Por exemplo, vão ser apenas homens, ou um grupo de mulheres, ou a turma vai ser mista? E qual a idade média deles, né? O que eles fazem na vida profissional? Esses dados vão me permitir adequar minha linguagem para que eu possa me aproximar deles, né? Outro fator importante é que esse meu treinamento tem que ter um objetivo. E qual é esse objetivo? Por exemplo, vai ser dado um treinamento para amenizar um problema específico, para aprimorar um conhecimento que já deveria estar sendo utilizado e foi esquecido. Enfim, eu tenho que entender o porquê desse treinamento, né? E daí eu vou passar então para a definição da melhor maneira de atender as necessidades desse meu público, ou seja, como que eu vou abordar determinados assuntos, né? Por exemplo, eu vou fazer uma atividade em grupo, uma dramatização, um estudo de caso, um debate, enfim, uma forma de nortear esse novo aprendizado. E quando o gestor saberá que é o momento certo para aplicar um treinamento? O que eu posso te dizer é que não há um momento exato, né? O mais correto é que o gestor possa observar e entender que aquele seu colaborador ou que aquele time tem muito mais a oferecer do que está oferecendo. Então, nesse momento, esse colaborador ou esse time está sinalizando, né, para o seu gestor que precisa de novos conhecimentos ou que precisa até mesmo aprimorar aqueles conhecimentos que já existem. Aí entra o treinamento que vem para preencher essa lacuna com novos conteúdos. Então, em geral, os treinamentos devem acontecer regularmente. Há empresas que trabalham com treinamentos trimestrais, semestrais, até anuais. Aí depende da necessidade de cada organização. E quanto à avaliação da aprendizagem, como ela deve ser feita?
Ótima pergunta, Vivian. Na verdade, o que acontece em termos de avaliação, né? A avaliação, ela deve ser contínua, ela não deve se resumir a uma nota, né? Então, como estamos falando de aprendizagem para adultos, o ideal seria que eles pudessem ser avaliados a partir do momento que conseguem fazer novas associações com o dia a dia deles. Então, para esclarecer melhor o que eu disse, vamos fazer uma comparação. É como se um professor, durante a aula, estimulasse alguns exemplos, algumas associações que eles trouxessem, né? E na avaliação, ele solicitaria, então, novos exemplos, novas correlações. E isso vai acontecer como? Através de discussões em pequenos grupos, através de debates, apresentações de capítulos de livros, enfim, qualquer atividade que passe pela exploração de ideias, de opiniões, e depois, ao término dessas atividades, né, até para formalizar essa avaliação, e daí o professor pode pedir então um material escrito que resuma o que foi aprendido. Essa é a melhor maneira de se avaliar um adulto. Professora, muitas vezes escutamos empresários ou donos de empresa dizendo que é muito arriscado dar treinamentos aos funcionários, porque se você os treina, eles ficam melhor capacitados e vão trabalhar para outra empresa. Qual é a sua visão sobre isso? Então, Vivian, essa é uma questão delicada, né? Porque a partir do momento que eu estou treinando um funcionário, eu estou automaticamente deixando-o mais atraente para o mercado de trabalho e para um mercado competitivo. Então, o que acontece? Outras empresas estão procurando profissionais preparados para atuarem em determinado segmento, correto? Então, a partir desse momento, eles começam a procurar e localizam esse profissional. Eles, então, vão atraí-lo para trabalhar com eles e, com isso, eles vão oferecer algo em troca. Pode ser um ambiente de trabalho mais agradável, mais seguro, pode ser um deslocamento mais facilitado. Temos aí as empresas que investem em ônibus fretados ou as vans, né? E muitas vezes a questão está atrelada à remuneração, seja num salário mais alto ou, como já falamos aí, em um benefício incorporado ao que ele já tem na empresa atual. Mas então, o que acontece? Muitas empresas podem se questionar: seria melhor então deixar os funcionários sem treinamento, pois eles não estarão atraentes para o mercado e ficarão conosco, correto? Eu digo que não. Por quê? Porque os consumidores, os fornecedores, os clientes estão sempre buscando um melhor atendimento ou um melhor serviço. E isso eles só encontram em empresas que investem em seus funcionários. Ou seja, qual a relação que devemos fazer? Eu invisto em treinamentos, terei profissionais mais capacitados em minha empresa ou em meu negócio. Isso me proporcionará uma maior clientela, ou seja, um melhor retorno financeiro, que poderá então ser repassado ao meu funcionário no salário ou nos benefícios. Dessa forma, eu vou estar preparado para oferecer um melhor serviço, um melhor produto ao meu consumidor ou ao meu cliente, e vou estar também preparado para reter esse funcionário comigo na minha empresa e no meu negócio. Muito obrigada pela sua presença, professora. Foi um prazer entrevistá-la. Esperamos que esse bate-papo tenha contribuído para o seu conhecimento e para uma melhor gestão de pessoas. Até a próxima!